Fala pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, né? Estamos começando a nossa live de hoje com o nosso convidado, que é o Dr. Daniel. Ele é especialista em codependência e hoje nós vamos falar sobre o porquê da internação, né? Então eu vou convidar ele aqui agora, peço que o Douglas acene pra gente aí, que a gente possa entrar junto aí, tá certo? Cadê o Douglas? Acene pra gente aí. Cadê o Douglas? Pede o Douglas para acenar. Oi, Neuza, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos chegar, pessoal. Podem se acomodar aí. Tem espaço para todo mundo, tá bom? É um prazer receber vocês. Ana, seja bem-vinda, Ana, tá certo? Vamos pedir o Douglas que acene pra gente aí. Vou estar ligando aqui para o Daniel para ele estar acenando para a gente se ele estiver nos ouvindo. Vamos começar. Vladimir, Pati, seja bem-vinda, Pati. Edivânia, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos vocês. Douglas entrou, ótimo. Perfeito. Então vamos convidar o nosso Dr. Daniel, que é especialista na área de codependência. O Daniel está online agora. Ótimo. Está conseguindo me ouvir, Dan? A imagem está perfeita aí, Marcão? Perfeitamente. Perfeito? A imagem? Está tranquilo? A imagem está tranquila aí? Pessoal, como é ao vivo, né? Às vezes tem algum imprevisto, peço desculpa. A gente fez fizemos alguns testes para poder ter qualidade, tá certo? Então, nós estamos aqui com a equipe de marketing que está nos dando o suporte para poder fazer um trabalho bacana. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que já estamos bem adiantados, que é o assunto de codependência. E nesse assunto o tema hoje é teoria e prática de codependência. E o nosso subtema é o PQI. Para quem não sabe, o PQI é porque internou, né? Por que internou o familiar? Teve algum motivo, né? Boa tarde, pessoal. Vamos chegar aí. Por que internou? Muitas das vezes a família não quer admitir o porquê que internou. Simplesmente internou porque tinha necessidade, né, Dan? Vou dar a palavra para o Daniel. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar respirando sem ajuda de aparelhos, estar andando sem ajuda de amuletos. Pedir a Deus que a gente possa ter força para caminhar nessa caminhada que não é fácil, que a gente trata não só do paciente, mas trata também da família, né? A Clínica Amigos do Resgate é uma instituição que vem se destacando nesse meio justamente por essa luta de não tratar somente o paciente, mas também tratando a família, que não é fácil, né? Então vou deixar a palavra com o Dr. Daniel para a gente dar início. Seja bem-vindo, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam e participem e que seja uma tarde de aprendizado para todos nós. Como o Denis falou aí, o nosso tema hoje é um tema muito importante, porque nós vamos falar aqui sobre prática da intervenção de codependência, e também da teoria. É aquela questão que a gente sempre trabalha com as famílias. Não adianta só o conhecimento teórico, saber o que é codependência, saber o que é amor exigente e não praticar. O que nós focamos com a família, que é a prática de tudo isso. E também o PQI. O PQI que foi criado pela equipe técnica, a equipe do Amigo do Resgate, justamente para que a família faça uma reflexão. Por que internou? Muitas vezes, Denis, o que acontece? A família interna o paciente e esquece como estava o comportamento do paciente lá fora, o controle sobre a situação que a família também perdeu lá fora. Então, a família meio que santifica o paciente. A codependência é tão grande, o amor patológico é tão exacerbado, que a família, às vezes, fica cega. E isso limita até mesmo a evolução do paciente.
e contribui também para que o paciente tenha comportamentos imaturos, comportamentos inadequados. E a família às vezes faz isso sem perceber, principalmente quando a família só tem em mãos a questão da teoria, do conhecimento. E quando é para colocar em prática, por exemplo, em ligação, quando é orientada, olha, mãe, faça isso, né? A melhor resposta nesse momento é isso. A família faz o inverso. Então, o paciente sabe que a mãe não está se posicionando. Então, por que eu vou mudar? Por que o paciente vai mudar? Se ele não está vendo na mãe, se ele não está vendo na família, nenhuma movimentação de mudança. Verdade. O que mais acontece, Dan, muitas das vezes a família interna o paciente em inúmeras clínicas, né? O paciente passa por várias internações e a família às vezes culpa aquela instituição porque o paciente continua da mesma forma. Mas se a família for analisar um pouco, será se o problema está na instituição ou está na família? Porque veja bem, o paciente ele passou por várias internações e nenhuma resolveu. Será se e o problema está nas instituições onde ele passou ao longo do tempo, ou está na família, né? Às vezes a família, por ser disfuncional, às vezes não entender qual é o processo de mudança, ou às vezes entende que é o pior, mas não coloca em prática. Eu tiro por base eu mesmo, né? Eu, minha mãe, que Deus a tenha, internamos meu irmão várias e várias clínicas. E percebíamos que Sim. Daniel, toda vez que ele saía, né, toda vez que ele saía de uma clínica, ele voltava a usar a droga com mais facilidade. E a gente sempre achava que o problema era na instituição onde ele passou, que não foi eficaz, que não deu resultado. Mas, quando você conhece a codependência, você começa a entender que o processo não é simplesmente a clínica, e não também só o paciente, mas um todo. Que esse um todo engloba a família. Então a família, o que ela tem que fazer? Ela tem que mudar os seus comportamentos para que aquele paciente mude. Tá bom, mas o que a família tem que mudar? É coisa simples, só que é simples, mas é doloroso, porque você dizer um não para quem você ama não é coisa fácil. Você chegar para o seu filho, chegar para o seu esposo, chegar para o seu pai ou para o seu irmão e dizer um não para ele, que você sempre diz sim, é algo que machuca. Só que, porém, eu costumo dizer nas nossas lives que o remédio é amargo. Porém, é o remédio amargo que cura, é o remédio amargo que trata, é o remédio amargo que traz solução. Então não adianta a família ficar esperando fórmula mágica, não adianta a família ficar esperando uma instituição perfeita. Por mais que a Clínica Amigos do Resgate ofereça apartamentos com ar-condicionado, imagina nesse calor, né, de 40 e tantos graus, todos os pacientes aí na clínica estão com ar-condicionados, TVs com Netflix, refeições diferenciadas, né? A gente tenta oferecer o melhor possível para o paciente, mas nada disso vai adiantar se a família não mudar o seu comportamento quando o paciente chega em casa. E eu vejo também que às vezes, o que acontece, a maioria das vezes, a família, quando o paciente está internado, a família diz que está em tratamento, diz que entrou em recuperação, né? Eu estou falando da família, diz que entrou em recuperação, fala que vai mudar e até começa a querer mudar na fala. Mas quando tem que colocar em prática, até mesmo por telefone, a família não consegue, porque tira-se da zona de conforto. Tudo que você vai tirar da zona de conforto, há um desgaste, há um desconforto, né? A palavra zona de conforto, ela é mais cômodo. Então, quando você tira a pessoa daquela zona de conforto, onde você sempre diz sim para ela e começa a passar para aquela pessoa um não, começa a dificultar, começa a impor para ele, entregar a ele suas responsabilidades e deixar ele responder por si, aquela pessoa começa a usar de chantagem emocional. Que eu não te amo mais, que não precisa de me ligar mais, eu não quero mais te ver. E aí a família não consegue colocar em prática. Por quê? Porque ela é codependente ativa e ela tem
no caso, o familiar que está internado, ele sabe que ele tem a família na mão, porque basta ele fazer uma chantagem que a família cede. Então, quando cede, eu costumo dizer que é 1-0 para o paciente, e a família vai estaca 0. Outra coisa, outro exemplo é quando a família entra em tratamento, no telefone impõe, cobra do paciente e tudo. Porém, quando o paciente termina o seu tempo de tratamento dentro da clínica, está apto a voltar para o seu seio familiar, o que ele encontra em casa? Ele encontra uma família doente, uma família permissa, uma família que não exige, uma família que não cobra. Cobrava quando estava dentro da clínica, mas quando chega em casa, a pessoa encontra facilidades, ela encontra tudo na mão. Então, o porquê dela mudar? Né? Eu digo por mim, meu irmão, quando ele saía de várias internações, o que acontecia? Eu montava uma loja para ele, eu dava uma moto, eu dava dinheiro, eu enchia o tanque. Então, o que ele pensava? Pô, se meu irmão me dá tudo que eu quero quando eu saio da internação, é tipo assim, meu irmão saiu do tratamento, ei, vamos comemorar, toma moto, toma carro, toma dinheiro, toma emprego, toma empresa. Né? Aí o que ele entende? Olha, se eu não preciso de parar de usar drogas, porque eu não preciso de mudar meus comportamentos, porque toda vez que eu saio da internação, eu tenho algo em troca. O que eu recebo em troca? Cobrança? Não. Se ele perde alguma coisa, não perde. Por que ele não perde? Porque toda vez que ele sai, ele tem uma recompensa. Então você tem que... vou direcionar para as famílias. Atenção, famílias. O paciente, quando ele sai do tratamento, para que ele possa continuar em tratamento, ele tem que seguir um ritmo de cobrança, de disciplina, de responsabilidade. Quando ele sai do tratamento e ele vai para o seu seio familiar e a família começa a dar tudo o que ele quer, no seu pensamento ele vai entender o quê? Olha, eu não preciso de mudar, porque toda vez que eu entro no tratamento, eu saio, a minha família tem uma espécie de amnésia, esquece tudo que eu fiz lá no passado, e agora, vai anotando as perguntas aí, viu, Marcão? Desculpa, pessoal. Então então ele recebe algo em troca. É a mesma coisa de uma criança, não precisa ter muita dificuldade para entender. Uma criança fez algo de errado, né? Você ia dar uma bicicleta, ia dar um videogame. Se aquela criança, ela continua fazendo algo errado, você vai dar o videogame? Você vai dar a bicicleta? Se você respondeu sim, no meu modo de pensar, e estou sujeito a estar errado, sim, claro, não sou o dono da razão, mas o meu modo de pensar, você está errado, porque você está incentivando aquela criança a agir de maneira errada e continuar errado. Por quê? Toda vez que ele faz algo errado, ele recebe um presente, ele vai continuar errando ou ele vai parar? Ele vai continuar errando. Por quê? Se você está presenteando uma pessoa que continua no erro, a tendência dela é só continuar errando, né? Verdade. Quer complementar, doutor? Verdade, Denis. Ou vamos responder as perguntas? Denis, tem alguma pergunta aí, É Marcos? muito interessante. Só um minutinho, Dan. Vamos começar a responder algumas perguntas aqui. Qual é o emprego? Quem foi que perguntou? Quem falou? Certo. Ela concordou que o emprego ele tem que ir atrás, né? Isso. Eduarda Gabi, boa tarde a todos. Então, Eduarda, é importante que a gente deixe o paciente, deixe o familiar da gente caminhar com as próprias pernas. Por que a gente tem que deixar eles caminhar com as próprias pernas? A gente não vai estar aqui pro resto da vida. O ano passado eu perdi minha mãe, no caso meu irmão perdeu, né? E aí com essa perda, o que aconteceu? Houve um choque de realidade. Ele está com 30 anos, né? Sempre dependendo da mãe, porque a mãe sempre teve essa codependência ativa de preocupar com o futuro dele, o que ele vai trabalhar, com o que ele vai fazer, sempre protegendo demais. E aí chegou um ponto que minha mãe não está mais aqui. Quem é que vai passar a mão na cabeça dele? Quem é que vai arrumar emprego para ele? Quem é que vai dar comidinha na boca dele? Quem é que vai colocar roupinha limpa, preocupar se ele está tomando banho, se ele está bem, se ele não está? Porque a sociedade não oferece isso para a gente. A sociedade só cobra e entrega a responsabilidade. Então, o familiar saiu de um tratamento, ele chegou em casa, o que você tem que trazer para ele? Um balde de presentes ou um balde de responsabilidade? Olha, você saiu do tratamento, né? Agora a sua vida está aí, você decide o que é melhor para você, você tem opção de querer trabalhar ou não. Agora, para ficar dentro da minha casa, comendo debaixo do meu teto, comendo o meu feijão, para ficar aqui é assim, 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 assim.
Olha, aqui se você não arrumou um emprego e eu tenho condições de manter a casa sozinho, enquanto você arruma um emprego, você vai lavar, passar, cozinhar, você vai cuidar da casa, você vai fazer feira, você vai fazer isso tudo. Quando ele arrumar um emprego, você tem que direcionar para ele a água, a luz, a internet, dividir a feira, se morar de aluguel, dividir o aluguel. Ah, mas coitadinho, esquece essa onda de coitadinho. Eles não são coitadinhos. Eles são pessoas que estão precisando de responsabilidades, eles são pessoas que estão precisando de oportunidade. E quando você dá oportunidade para ele crescer, ele começa a desenvolver na vida. Tem mais alguma pergunta aí, Marcos? Tem a Jeane Patrícia. Jeane Patrícia, boa tarde. Quando o paciente coloca na cabeça que não tem cura. Jeane, quando o paciente coloca na cabeça que não tem cura, é porque ele não está disposto a mudar, tá certo? Realmente não tem cura. Não existe cura. Quem falar que dependência química, qualquer tipo de vício, existe cura, eu estou aqui para dizer que não tem. Por que eu estou afirmando que não tem? Eu venho de uma família disfuncional, eu venho de um pai alcoolista, o meu irmão dependente químico, que até hoje eu não vi cura. Existe paralisação, onde você congela aquela doença. Como? Com a mudança dos comportamentos. Quando o paciente ele cai na real, que ele estava tendo prejuízo, e vou voltar lá atrás da minha fala, que quando o paciente ele sai de internação e ele recebe tudo de mão beijada, o que ele vai entender? Que não existe cura porque ele não quer mudar o seu comportamento. Quando ele tem perdas, ele começa a entender que ele está tendo perdas, então ele tem a mudar, tá certo? Então é importante que a família comece a mudar justamente por isso, porque se ele acha que não tem cura, é porque tem alguém sustentando o vício dele, alguém está sustentando o vício dele, porque se ele é convicto que não tem cura, é porque ele não deseja a cura, tá certo? Tem mais alguma pergunta, Marcos? A Vânia Costa está dizendo que é triste. Vânia Costa. Oi, Vânia Costa, boa tarde. Que é triste quando a gente está ajudando e eles ainda acham que tem direito à recompensa. Vânia, você tem razão, né? Quando você está ajudando e eles ainda acham que tem recompensa, é bom você começar a fazer cortes com eles, tá? Com ele, no caso. Você está ajudando o seu familiar e ele está achando que tem que ter recompensa porque ele já está acostumado sempre a ter recompensa. Então, eu oriento a você, já que ele está internado, não sei se ele está internado na Clínica Amigos do Resgate ou esteja em outra, o importante é que ele esteja se tratando. E o importante é que a família tenha consciência que a mudança tem que partir de dentro para fora. Quando eu falo de dentro para fora, é da família para o paciente. Então, quando ele acha que tem alguma recompensa, é porque ele já está com esse costume, com essa rotina que toda vez que ele é internado, ele tem uma recompensa. É importante que você, na ligação, faça cortes, você cobre dele, você afirme na sua fala que ele não vai ter nada do que ele teve no passado. E que se ele quiser ter alguma coisa, que ele vai ter que correr atrás. É o engraçado também, Dan, que algumas famílias internam o paciente e fica cobrando da clínica algumas respostas ou responsabilidades que são deles, né? Olha, Daniel, eu queria que você conversasse com o meu irmão para ele parar de fumar. Não, o Daniel não tem que conversar com o paciente para ele parar de fumar. Quem é que vai para casa quando sair da internação? Para a casa de Daniel? Não, ele vai para a sua casa. Então, você que colocou que foi o intuito dessa nossa live, foi o PQI, porque internou. Então você que internou o paciente, você tem que determinar para ele o que você aceita e o que você não aceita. Olha, eu não aceito você fumando na minha casa, eu não aceito você bebendo na minha casa, eu não aceito da forma que você age dentro da minha casa, eu não aceito que você grite, eu não aceito que você fale palavrão, eu não aceito que você falte respeito comigo, tá certo? Para viver comigo é assim, 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 assado. Então, a clínica, para que vocês entendam, a clínica ela é uma ponte entre o paciente e a família. A clínica ela está para poder reconstruir o que foi perdido, que é essa ligação entre o paciente e a família. Então é importante que a família saiba que a clínica e nem os profissionais vão fazer esse milagre. Os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas e toda a equipe, eles vão orientar tanto o paciente quanto a família. Mas para poder ter um resultado de 100%, que eu costumo dizer um resultado de 100%,
A família tem que fazer o papel dela e o paciente vai fazer o papel dela. Qual que é o papel da família? Exigir do paciente a sua mudança, exigir do paciente as atividades que a clínica prepara para eles, porque a gente não pode forçar eles a fazer atividades, a gente não pode forçar eles a fazer estudo, a gente não pode forçar eles a fazer prova, né? A gente pode colocar regras e disciplinas. Mas lembrando que quando ele sair, ele vai voltar para o seio familiar. Então é importante que a família entenda qual é o seu papel. O papel é de cobrar de quem está no controle. Quem está no controle? É você ou é o paciente? Se é você, então comece a cobrar, comece a colocar o seu papel de família e começar a exigir dele resultado. Se a prova vale 20, ele tem que tirar 20, ele não pode tirar 19. Tem que tirar 20, por que tem que tirar 20? Entenda que, vamos fazer uma análise, ele está numa escola particular. E essa escola particular, ele tem que tirar a melhor nota, ou esteja na faculdade, e ele tem que tirar a melhor nota, porque é uma escola particular, uma faculdade particular, onde você está pagando. Então, vocês têm que exigir de quem? Do paciente, ou seja, do aluno. Porque eu nunca vi, estou com 33 anos, eu nunca vi ninguém chegar dentro da sala de aula e cobrar da professora, ou chegar dentro da sala de faculdade e cobrar do professor de faculdade, para que o seu familiar, que você está pagando a faculdade, tire nota boa. Tá certo? Tem mais alguma pergunta? Ou quer? Pode falar. Pulse 09. Ela tá Como? É Pulse. Pulse. Boa tarde, Pulse 09. Quando o paciente acha que a culpa de tudo, a culpa de tudo é um determinado transtorno e não aceita a dicção, o que fazer? Quando o paciente... como é que o paciente... Quando o paciente acha que a culpa de tudo é um determinado transtorno e não aceita a dicção. Sim. Quando o paciente coloca a culpa no transtorno, né, ele está escondendo atrás dessa doença. Lembrando que a adicção ela é uma doença, a esquizofrenia é outra doença, a bipolaridade é outra, e entre outras, né, Daniel, que vem acompanhado com a adicção. A adicção é o quê? É a escravidão da droga, é a pessoa que se entrega à droga, então ela é adicta, ela é escrava da droga. Então, quando ele se escora em uma doença, é porque a família também está permitindo. Tudo envolve a família, tudo envolve a família. Se ele está escorando uma doença, é porque a família está permitindo. Se a família não existisse nesse convívio, e ele tivesse a doença, e ele tomasse a medicação, para ele conseguir trabalhar, para ele conseguir comer, para ele poder conseguir se manter, qual seria a desculpa dele? Porque eu vejo muitas pessoas que não têm braço, não têm perna, trabalhando, correndo atrás. Eu vejo muitas pessoas que são bipolares, são esquizofrênicos, né, trabalhando, porque tomam medicação. Então é importante que a família entenda a separar o que é uma doença que atrapalha o desenvolvimento da pessoa, né, que tem algumas doenças que são terminais. Essa doença não é terminal. Se ela tomar a medicação no horário certo, com rotina, com disciplina, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir se tratar, ele vai conseguir evoluir, tá certo? Quer deixar alguma reparação aí, Dan? Eu às vezes não estou nem deixando você falar. Não, tá ótimo. Denis, eu só queria complementar sobre a questão do processo de mudança. Quando nós falamos no processo de mudança, nós estamos, às vezes, falando de um processo também de condicionamento. A questão do condicionamento. É o que você falou, a mudança, às vezes, ela causa desconforto. É sair da zona de conforto, de um lugar seguro, de um lugar que é cômodo. Então, quando a família é convidada a sair dessa posição, vai causar estranheza mesmo, vai causar choque, vai doer às vezes, porque é o condicionamento, às vezes, de sempre oferecer o sim, de sempre permitir, né, de sempre reforçar, talvez de uma forma até que a família não entenda, né? É uma forma meio que sem querer, reforça o comportamento inadequado, adictivo do paciente, né? Então, quando ela é convidada a sair dessa zona de conforto, vai causar problemas, vai causar ansiedade, enfim. Eu posso citar um exemplo, até a semana passada, de uma família que estava tendo o conhecimento teórico, estava estudando, está estudando ainda, né, questão do amor exigente e tudo mais, e depois de uma intervenção, para colocar em prática realmente em ligação com o paciente, a reação do paciente foi extremamente agressiva até com essa família.
Só que antes disso, a família já tinha sido orientada que o paciente poderia reagir dessa forma, né? Então, a família está disposta a fazer a intervenção. A família está disposta a mudar. Eles sentiram isso com o próprio paciente. Então, a partir do momento que a família entender que quando ela colocar em prática, vai ter sim uma reação negativa em relação ao paciente. Aquela pessoa que é o seu filho, que é o seu irmão, que é o seu marido, enfim, ele vai ter uma resposta negativa. Sim, mas isso é uma fase, é um aprendizado. Nós trabalhamos com um problema centrado na pessoa. O paciente, ele tem responsabilidade pelos seus atos. E às vezes a família é tão codependente, aquela pessoa que não pratica o amor exigente, é aquela pessoa que tem um amor exacerbado, um amor patológico, às vezes reconhece isso, mas não tem nenhuma movimentação de mudança, não sai da zona de conforto, fica no comodismo. Não é? Então, a partir do momento que o paciente ele entende que a família está mudando, que ele vai chegar na casa dele e não vai encontrar a mesma estrutura, ou o mesmo apoio que ele estava tendo em relação a talvez facilitar o uso dele da substância psicoativa, ele vai começar a mudar. Ele vai ter uma reação negativa no início, mas ele vai fazer uma reflexão. Isso. Nós temos algumas perguntas aqui, não? A Célia Clave está perguntando, estando fora da clínica. Célia Clave, boa tarde, viu? Estando fora da clínica, o mundo lá fora não vai mudar. E está perguntando também saber como manter a família no mesmo ritmo da clínica. Sim, Célia, para poder manter a família no mesmo ritmo da clínica, é importante que a família comece a colocar em prática o que os profissionais da clínica repassam para vocês. Nós temos duas equipes que cuidam. Uma equipe cuida do paciente e outra equipe cuida da família. E essa equipe ela faz reuniões 2 vezes na semana para fazer a evolução de gráfico. Nesse gráfico a gente coloca a evolução tanto do paciente quanto da família. E aí esses profissionais eles têm passado para vocês muitas orientações, inclusive no grupo da Clínica Amigos do Resgate, a gente todo dia a gente está mandando conteúdo, a gente está mandando material, está fazendo perguntas, está tirando dúvidas. E aí o que é que acontece? É importante que a família comece a colocar em prática o paciente dentro da clínica. Como é que é colocar em prática o paciente dentro da clínica? Foi o que eu falei anteriormente. Quando a mudança ela acontece, a família começa a fazer cortes, né? O paciente às vezes exige isso aqui, a família fala que não. A melhor forma da família seguir o mesmo ritmo da clínica é dizer o não, colocar em prática o não e começar a ter disciplina. Denis, mas eu não estou no dia a dia com ele, mas toda semana você tem ligação. Então na ligação você começa a colocar em prática. E o que você colocar em prática na ligação, você tem que colocar em prática quando sair. Aí você vai seguir o mesmo ritmo da clínica, tá ok? Tem mais alguma? V. Ferreira, boa tarde, viu? Ela está afirmando que o esposo dela está lá integrado na clínica e nas ligações ele pergunta quanto tempo ele vai ficar lá. Mas ela não fala, ela está querendo saber se ela deve falar a verdade quanto tempo vai ficar lá ou não. Certo. O seu esposo quer saber quanto tempo que ele vai ficar. A resposta que você vai dar para ele é simples, curta e objetiva. Você vai falar com ele que ele vai ficar o tempo que for necessário, que vai depender de uma análise clínico, vai depender de uma análise de todos os profissionais, para que ele possa sair da internação com outro comportamento, porque você não consegue mais continuar com o velho comportamento que levou a família a interná-lo, né? Então seja objetivo com ele, fala, olha, em relação ao tempo, você não precisa se preocupar. Você pode ficar 9 meses, ou pode ficar 1 ano, ou pode ficar 2. Tudo vai depender da sua evolução. Se você não está tendo evolução, significa que você não entrou em recuperação. Você está apenas internado. Se você começar a partir de agora a entrar em recuperação, significa que você precisa de 9 meses para poder se tratar. Porque se ele está perguntando sobre o tempo, ele não está preocupado com sua recuperação. Porque até hoje, vai fazer 7 anos que a gente trabalha nessa área, e o paciente que entra em recuperação, ele não preocupa tanto com o tempo, mas ele preocupa com si mesmo, ele preocupa com sua recuperação, ele preocupa com o seu bem-estar e tenta fazer reparações do que ele errou. Então, quando o paciente está perguntando de tempo, ele não está focado no tratamento, ele está apenas internado, tá certo?
Então usa palavras curtas, objetivas e começa a fazer cortes. Informe a ele que ele vai ficar o tempo que for necessário e que se ele aceitar o tratamento hoje, ele vai precisar de 9. Se ele demorar mais tempo para aceitar o tratamento, ele vai ficar mais tempo. Tá certo? Tem mais alguma pergunta, Marcos? A Ana Trindade. Denis. Ana Trindade, boa tarde. Pode falar, Dan. Só um minutinho. Denis, meu irmão está na clínica. Só um minutinho, Marcos. Pode falar, Dan. Deixa eu só responder uma pergunta. Foi a Eduarda. Eu falei, né, um pouquinho sobre a resposta negativa do paciente quando a família toma posição e coloca em prática a intervenção. Ela perguntou o que seria essa resposta negativa em relação ao paciente. Voltando a falar um pouquinho de condicionamento, eu vou citar um exemplo aqui, quando a família reforça um comportamento imaturo do paciente. Então, vamos citar aqui um exemplo de uma criança. Vamos colocar aí uma criança de 5 anos de idade. Não tem muito entendimento. Aquela criança, então, ela sempre recebe doce, bala, pirulito, chiclete do seu pai. Aquilo ali é bom para ela, é doce, a criança adora isso. A partir do momento que o pai chega, ou a mãe chega e fala, olha, não vou te dar isso mais, isso faz mal para a saúde, eu vou retirar, não quero que você coma mais isso. Vai causar uma reação negativa nessa criança, não vai? Sim. Talvez ela não vai entender o processo. Então, a resposta negativa, voltando a falar do paciente, é isso. É o condicionamento que estava sendo feito, é um reforço, né, de um comportamento inadequado. Outra pessoa falou sobre recompensa. Que o paciente sai da clínica e já espera uma recompensa. Mas será que não é você que está reforçando o comportamento dele? De esperar uma recompensa? Verdade. Será que é você que não está prometendo para ele, olha, se você se comportar aí na clínica, se você fazer o tratamento, se ficar o período de 9 meses aí, quando sair eu vou te dar uma moto, eu vou te dar um carro, eu vou te dar isso ou aquilo. Então, a família é responsável às vezes e ela reforça o comportamento inadequado do paciente e a imaturidade. Então, quando eu falo de resposta negativa, eu estou falando sobre isso, daquilo que é condicionado muitas das vezes pela família. Verdade, né? Tem toda a razão. E já tivemos casos aí na clínica que a família interna, o paciente promete carro, moto, se ele ficar. Não tem que prometer nada. Ele não está quebrando seu galho, ele não está fazendo nada para você. Ele está se tratando, você está salvando a vida dele. Agora, se você tiver essa barganha, esse negócio de troca, sempre dando alguma coisa em troca, ele nunca vai parar de usar, porque ele está sempre sendo presenteado, tá certo? Nós temos a próxima pergunta. Exatamente. Aqui, Dan. É da Ana Trindade. Ana Trindade, boa tarde. Vamos responder sua pergunta agora, viu? Denis, meu irmão está na clínica há 7 meses. Ela foi falar para ele que ele não estava preparado para sair e ele ficou revoltado. Falou que a família não confiava nele. E ela está querendo saber se você acha que isso é uma manipulação. Ana Trindade, né? Ana, respondendo a sua pergunta, se é manipulação ou não, claro que é a manipulação, porque se não fosse manipulação, ele não estaria cobrando de vocês confiança. A pessoa que usou qualquer tipo de substância a vida toda, ele fez um arraso, porque eu falo por experiência própria, a clínica, seja qualquer clínica, não estou falando só da Amigos do Resgate, estou falando de qualquer instituição. Para a gente chegar ao ponto de tomar a decisão de colocar um familiar da gente dentro da clínica, é porque ele já fez um estrago muito grande a vida toda. Então, o que acontece? A gente coloca ele lá para poder ver aquele familiar se recuperando e tentando tirar ele daquele mundo das drogas para que ele não morra. Então, o que acontece? Muitos deles fazem esse jogo de chantagem. O que ele fez aí, Ana, foi um jogo de chantagem. Vocês não confiam em mim. Claro que não. Claro que não, é uma vida de mentiras, é uma vida de promessa, falando que vai mudar e nunca muda. Então, por que de vocês falar que confia? Quando o paciente, quando o familiar, no caso seu irmão, Ana, falar, vocês não confiam em mim, fala, claro que não confio, prova pra gente que a gente pode confiar em você. Porque isso aí é manipulação e jogo de chantagem. O que ele está fazendo isso aí? Ele está tentando te chantagear emocionalmente e chantagear toda a família. O camarada tem apenas 7 meses que ele parou de usar droga, mas você percebe que o comportamento dele ainda continua o mesmo. Então significa que mesmo com 7 meses que ele está aí dentro, ele não mudou os seus comportamentos, né? Então, como é que a gente vai conseguir fazer ele dar resultado? Quando vocês mostrarem para ele que vocês mudaram. Quando ele fazer esse joguinho de chantagem, você corta
faz o corte imediato, fala assim, olha meu amigo, eu realmente não confio em você, você quer ouvir por que eu não confio em você? Porque a vida toda você mentiu para mim, a vida toda, quantas vezes você falou que ia mudar, quantas vezes você falou que ia parar, tá certo? Então, é importante que vocês entendam que o corte ele tem que começar a ser feito quando o paciente está dentro da clínica, para que o dia que ele saia, ele já esteja acostumado a receber esses cortes, e aí vai ser mais tranquilo. Tem quantos minutos aí, Marcos? Falta quantos Exatamente. minutos? Dan, nós estamos com 3 minutos apenas para encerrar essa live, tá? Queria poder estar mais tempo, mas a gente vai ter que encerrar em 3 minutos. Você quer deixar alguma consideração, alguma fala? A consideração, né, que eu gostaria de deixar para todas as famílias é realmente vamos praticar as intervenções, tá? Vamos focar nisso. Vamos buscar conhecimento, sim. Vamos estudar o que é codependência, o que é dependência química. Vamos trabalhar também o PQI, por que internou, qual é o real motivo, e vamos colocar em prática. Vamos ouvir os profissionais, e é isso que eu espero de todas as famílias. Beleza. Então, pessoal, tá aí a fala do Dr. Daniel, é especialista na área, certo? É um cara muito graduado, é uma pessoa que tem um conteúdo, tem um histórico, tem toda uma bagagem, é experiente, toda a equipe tem uma experiência vasta do que está falando, então vamos aproveitar o que vocês estão recebendo aí. Muitas clínicas cobram por esse serviço prestado, a gente não está cobrando, que é o trabalho que a gente tem com a família. Tem clínica que, para poder usar de poder aquisitivo, cobra da família, que não é errado, é um trabalho extra, é um trabalho à parte, a gente não está cobrando. Então, vamos valorizar o trabalho dos profissionais, vamos ouvir os profissionais, que eles têm experiência, eles estudaram para isso, e também aquelas pessoas que têm experiência para poder trazer para vocês. Então, lembrem, nada muda se você não mudar. Falta quanto tempo, Marcos? 2. Vou deixar um recado simples, curto e objetivo. Vocês não têm vocês não têm obrigação de confiar. A confiança, ela é adquirida. Essa confiança foi perdida a vida toda. Não é questão de meses que vocês vão recuperar essa confiança. Então, coloco na cabeça de vocês, comecem a fazer os cortes dentro da clínica. Que quando eles saírem, eles vão andar conforme a banda tocar, tá certo? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais uma live, com sucesso, muitas pessoas assistindo, agradecer a paciência do pessoal por estar nos assistindo, agradecer também a toda a nossa equipe da Clínica Amigos do Resgate, que fez presente para poder que essa live estivesse funcionando, ao Marcos, ao Douglas e todos da equipe. E quero agradecer a Deus por estar respirando sem ajuda de aparelhos e estar andando sem ajuda de amuletas. No mais, deixo o meu abraço, estamos em inteira disposição, quem precisar pode nos procurar, a Clínica Amigos do Resgate está de portas abertas para ajudar quem for preciso, tá certo, pessoal? Quanto tempo, Marcão? Acabou? Então é isso aí, pessoal, um ótimo final de semana, um ótimo feriado, vamos estudar sobre a codependência, vamos nos amar mais, vamos cuidar mais da gente. O seu familiar que está internado na Clínica Amigos do Resgate, ele está sendo bem tratado, não esse calor que está aí fora, eles estão dormindo no apartamento com ar-condicionado, todos, independente do que paga mais caro ou que paga mais barato, está dormindo num quarto com ar-condicionado, TV com Netflix. Então você tem que dar valor em você, pega esse feriado, pega esse final de semana, independente da sua condição, vai descansar, vai fazer alguma coisa que você gosta, tira um tempo para você e vai se cuidar, tá certo? Um forte abraço, todo mundo aí, fica com Deus. Até a próxima. Dan, um abraço, fica com Deus. Até, tchau, tchau. Até a próxima.